Hoje nós vamos, no nosso Evangelho, refletir sobre a visita que fizemos em Jerusalém, na Cidade Velha, relembrando exatamente os passos de Jesus, desde o Palácio de Pilatos até o Gólgota. Inicialmente, visitamos o Pretório, a palavra grega que significa prisão, onde Jesus ficou preso depois de vir da casa de Caifás, aguardando o julgamento. Ali, todos nós nos emocionamos ao realmente conhecer o estado, a situação em que Jesus ficou, enquanto aguardava o seu julgamento feito por Pilatos e a sua flagelação. Hoje a arqueologia marca aquele local com a prisão numa bancada onde tem 2 buracos, que era onde os prisioneiros colocavam as pernas e eram acorrentados por baixo daquele balcão. Um local que emocionou a todos, mostrando até onde chegava a maldade humana, representada pelos romanos naquele local. Dali Jesus foi retirado e apresentado a Pilatos, que o interroga. Como os sacerdotes foram acusá-lo, ele perguntou qual era o crime de Jesus e eles disseram a Pilatos. Ele disse que derrubaria o templo reconstruiria em 3 dias. E Pilatos disse: o que é que eu tenho a ver com isso? Isso não significa absolutamente nada para mim. Mas ele disse que é o Filho de Deus, também não significa muito. Nada para mim. Mas ele disse que é rei. Ele disse que é rei, então isso tem muito a ver comigo. Por isso que a primeira palavra, a primeira pergunta que Pilatos faz a Jesus é se ele era rei. Porque se ele respondesse que era rei, ele estaria concorrendo com Tibério, que era a alta autoridade romana naquele momento, representando o poder romano aqui em Jerusalém. Então, Pilatos perguntou o que era verdade, Jesus não respondeu. Mas quando ele perguntou que era rei, ele não disse que era rei. Tu disseste, mas meu reino não é deste mundo. E ele não entendeu, mas mesmo assim mandou flagelar Jesus. E como dizem os estudiosos, ele lavou as mãos, mas os historiadores, os estudiosos, sobretudo eu diria aqueles advogados, professores da parte de direito, eles dizem que a condenação de Jesus e o julgamento não tinha nenhuma base científica nem histórica. Aquele interrogatório que Pilatos faz, perguntando ao povo se eles preferiam Jesus ou Barrabás. Por quê? Porque Barrabás era um grande criminoso, tinha matado um soldado romano nas ruas de Jerusalém naquela mesma semana, e seria incoerência Pilatos apresentar aquele homem e, sobretudo, soltar. E os evangelistas escrevem que era costume na Páscoa soltar um prisioneiro. Mas que Páscoa? Páscoa judaica ou Páscoa romana? Qual era o interesse que Roma tinha de agradar os invadidos que ele oprimia tanto, soltando um prisioneiro? Não tem nenhuma lógica. Chaim Combe, que era um grande estudioso, ele tem uma obra chamada Julgamento de Jesus, que ele apresenta erros, incoerências, que não justificava absolutamente. Segundo eles, como é que Pilatos ia dizer em Roma, justificar perante Tibério, que soltou um prisioneiro perigoso, zelote, guerreiro, comandante de grupos que assassinaram um soldado recentemente. Então eles não veem base nessa apresentação. Outros dizem que não tinha ninguém dentro do palácio para o julgamento, porque nem os sacerdotes entraram, porque iriam se contaminar, pelo ambiente era pagão, e os judeus estavam preparando a sua Páscoa. Então eles, numa sexta-feira, eles estavam preocupados com outras coisas, mesmo porque no dia seguinte era um Shabat e um Pêssar, 2 festas comemoradas num dia só, e que para os judeus eram muito importantes. Então, o que surpreende, na verdade, é a presença de Nicodemos com José de Arimateia lá aos pés da cruz do Cristo. Isso surpreende. Nós sabemos que no Evangelho não tem via sacra. Apenas falam que Jesus foi crucificado, foi condenado, foi flagelado e depois foi levado para a crucificação. Julgamento, flagelação e crucificação. E essa crucificação teve realmente várias etapas, que, segundo a história, foi criado por estudiosos, sobretudo com base
informações da Igreja Católica, que Jesus teve várias passagens, várias questões que aconteceram, como nós vimos ali, quando a gente sobe. As estações 1 e 2 ocorrem exatamente dentro do Palácio de Pilatos. E a gente entende que houve assim uma acomodação. Por que 14 estações, né? Alguma questão relacionada com o nome de Davi, que é 14, aquela estrela de ponta, né? Que Jesus estava cumprindo exatamente aquilo que se previa como um descendente da família de Davi, que representava as 42 gerações. Então, 14 estações de Abraão a Davi, 14 de Davi ao cativeiro da Babilônia e 14 do cativeiro da Babilônia até Jesus. Então, daí, a igreja adaptou essas 14 passagens, chamou de Via Sacra, Via Dolorosa, que é um nome latino, para adequar, né? Embora que entre a 13 e a 14 ainda tem aquela que a gente viu, que é onde o corpo de Jesus é colocado para ser lavado, purificado, até colocar, que é aí que entra José de Arimateia e Nicodemos na preparação do corpo de Jesus. Então a gente observa que marcadamente, o que a gente pode ver, são a terceira estação, Jesus cai pela primeira vez, carregando a cruz. Depois a sexta, com Simão Cirineu, carregando a sua cruz. A estação que Verônica enxuga o rosto de Jesus. A sétima, onde ele cai pela segunda vez. E a nona, onde ele cai pela terceira vez. E aí a gente vê da estação 10ª, 11ª, 12ª, 13ª e 14ª, tudo é dentro da igreja da crucificação, onde a gente esteve, onde a gente viu todos aqueles passos com particularidades. Muito bom foi a gente poder sentir aquela cruz do Calvário, onde Jesus foi colocado entre dois ladrões, e todos nós podemos presenciar a pedra onde a cruz foi fincada, a parte inferior, porque ela fica exatamente no alto do Gólgota. A gente dessa parte onde o corpo de Jesus foi colocado, no nível que ele foi colocado, embaixo, a gente observa a pedra com marcas de sangue ainda lá, e diz Mateus que houve um terremoto quando Jesus pendeu a cabeça e pronunciou aquela famosa frase: meu Deus, por que me abandonaste? Que ele não estava abandonado, mas ele estava repetindo o Salmo 22, que é exatamente um salmo profético de Davi, que coloca previsões do que iria acontecer. Porque o Salmo 22, ele não tem só a primeira frase, que todo mundo fala: meu Deus, por que me abandonaste? Ele também tem outras passagens. Se você ler o Salmo, ele diz assim: as pessoas me veem e meneiam a cabeça, a minha língua está presa ao palato, as minhas vestes foram divididas. Então, todos aqueles acontecimentos que estão no Salmo 22, Jesus repete na cruz como se dissesse: eu sou aquele de quem Davi profetizou, predisse o que ia acontecer. Então Jesus entrega o seu espírito a Deus, e aí ele é retirado da cruz por Maria, lavado o seu corpo ali naquela pedra que a gente pode considerar a 13ª estação e meia, entre a retirada da cruz e colocado na tumba de José de Arimateia, onde a gente pôde verificar em loco, né, não só a tumba, a felicidade e a satisfação de entrar ali é muito grande, muita gente, muita emoção, às vezes, infelizmente, alguns padres menos contritos, né,
parece que não estão sintonizados com o que está acontecendo ali. E depois ainda levamos o grupo para observar que por trás daquela tumba ainda existia outras tumbas e outros nichos que também pertenciam a José de Arimateia. Então eu creio que foi uma visita, foi um reencontro com o passado e com a história muito interessante que a gente não deixa de guardar em nossos corações, e vendo assim já se aproximar o final, a gente sente o coração apertar um pouquinho, né? A gente sente que graças a Jesus a gente pode ter o prazer de sintonizar com mais uma parte, mais uma missão cumprida. Aquele local do Calvário ainda é discutido arqueologicamente, se foi ali ou se não foi, mas existem muitas provas, aquela rocha mesmo que a gente viu, mas lá nos fundos tem o chamado igreja de Santa Helena, mãe de Constantino, que ela encontrou uma cisterna ali cheia de cruzes, que os romanos crucificavam as pessoas ali, e aquelas cruzes que não serviam mais para o crucificado, de tantos cravos já batidos, que eram muitos crucificados, eles jogavam nessa cisterna, que na verdade era um poço já furado, já não juntava água, e é chamado o Poço de Helena, o Poço das Cruzes, que ficam bem lá no final, depois daquela parte que a gente viu onde Jesus foi crucificado. Então, depois da visita, saímos todos felizes por termos relembrado tantos passos importantes em nossas vidas e guardamos com muita alegria, com muita felicidade, um episódio triste do mundo material sobre Jesus, mas de uma mensagem espiritual enriquecedora para todos nós. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Será que cortou de novo? Por isso vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais esta experiência e vamos levar para o Brasil, nas nossas mentes, nos nossos corações, esses momentos tão importantes da nossa vida aqui em Jerusalém. Muita paz para todos, uma boa noite e até amanhã com o Evangelho de encerramento que nós faremos, aonde nós visitamos lá no Gólgota, que foi o de hoje, e que Jesus nos abençoe. Amanhã teremos o Evangelho do encerramento.